Bom dia, pessoal. Então, é, boas-vindas para essa nova etapa que se inicia de APC, aulas pedagógicas complementares. Então, essas aulas, elas estão acontecendo devido a essa pandemia, né? Esperamos que essas aulas, as aulas presenciais voltem logo, né? E hoje eu queria falar para vocês de alguns assuntos aqui, fazer algumas devolutivas, falar sobre o sistema, parabenizar quem está conseguindo e falar também da questão das notas, certo? Então, esse sistema ele está gerando, né, uma grande aprendizagem, eu acredito, tanto para nós quanto para vocês. É claro que jamais ele pode ser comparado às aulas presenciais, né? As aulas presenciais não se compara. Mas assim, eu não é que eu esteja totalmente satisfeito, mas até o momento eu estou satisfeito com alguns resultados, né? Eu acredito que muitos estão conseguindo dar conta do recado e a gente está avaliando outros aspectos, não só aquele aspecto conteudista, mas também o aspecto de responsabilidade, prazo, a pessoa saber lidar com o sistema, né, entender as dificuldades daquelas pessoas que não têm acesso ao sistema, não têm uma internet adequada, certo? E aí tentar minimizar o máximo possível os prejuízos para vocês, que os maiores prejudicados com certeza vão ser vocês. Mas a gente está aqui, né, para tentar sanar as dúvidas, né? A gente está disponível durante o horário de trabalho, né, para que vocês possam intervir a hora que vocês acharem necessário. Vocês podem deixar os comentários, críticas. Eu até vou colocar um negócio lá justamente para vocês fazerem reclamações e fazer críticas, para a gente poder ir melhorando o trabalho da gente conforme vai passando esse período de pandemia, certo? Como que eu analisei a questão das notas? Então, eu tentei fazer isso, não, claro que 100% a gente não consegue, mas o critério de nota que eu tentei usar foi, que eu até coloquei lá no grupo. O primeiro, pontualidade. O segundo, a quantidade, se a pessoa vai fazer todas as atividades. E o terceiro, a questão da qualidade. De que forma que a pessoa vai fazer? Vai fazer de qualquer jeito? Vai deixar para o final e daí vai fazer tudo de uma vez só? Então eu acredito que a nota não pode ser a mesma que os outros que estão em dia ali, que devem estar aprendendo muito mais. No final a pessoa pode ter colado, pode ter, né, feito alguma coisa, ter agilizado ou feito de qualquer jeito. Então eu tentei e vou tentar seguir esses critérios com mais rigor nesse terceiro bimestre. Eu vou colocar, eu sempre, estou colocando um prazo mais curto, porém, é, porque é horário de aula, né? Então, subentende que vocês deveriam estar na escola. Então, se vocês, nesse horário de aula, vocês deveriam estar na escola, então significa que vocês já deveriam ter feito essa atividade nesse horário. Exceto se a pessoa teve algum problema, né? Teve, né, ela porventura começou a trabalhar, né? Que eu não entendi muito, que muitos começaram a trabalhar, porque eu achei que a prioridade seria os estudos, mas enfim, a gente também vai entender. E aí vai tentar minimizar também os prejuízos. Mas lembrando que os critérios, então, elas vão ser levados em consideração e, digamos assim, salvo em alguns casos, em algumas exceções, que a pessoa não tem internet, precisa ser impresso, e aí que a gente vai tentar minimizar nesse sentido. Mas até aqui, então, seria isso. Agora eu vou falar um pouquinho dos conteúdos do primeiro semestre, que eles começaram não só com o segundo bimestre, mas desde o primeiro bimestre. O primeiro bimestre, conforme o referencial curricular que vocês têm do ensino médio, no segundo ano, a gente trabalha muito a questão da ciência. Então, a ciência, senso comum, ciência e poder, e a valorização da ciência. O primeiro, ciência e senso comum. Então é preciso a gente entender que a ciência ela nasceu do senso comum, porém a ciência ela tem mais rigor na sua forma de aplicabilidade. Então o cientista ele vai passar
vai fazer várias experiências antes dele chegar a um resultado. Uma teoria, ela precisa ser comprovada, mas necessariamente ela não precisa ser comprovada, mas ela precisa seguir algum rigor metodológico. Já o conhecimento do senso comum, não. Ele é passado de boca em boca. Os antigos, eles usavam aquele remédio para isso, para isso, para aquilo, e aquilo só vai passando de geração em geração. Em alguns casos também dá resultado, mas é um conhecimento que não tem muito rigor de comprovação. E às vezes acontece que a pessoa até fica curada, né? E ele tem algumas propriedades medicinais, às vezes os remédios. Às vezes tem a questão do efeito placebo, né? Não sei se você já viu falar, né? Que a pessoa mentalmente ela pensa que está curada e ela acaba, né, se curando. Mas há casos e casos. E aí, então a gente precisa entender essa questão. Ciência e poder. A gente trabalhou os mitos da ciência. Os mitos da ciência, eles são nada mais, nada menos do que a crítica que se faz à ciência. Nem tanto valorização da ciência e nem tanto desmerecimento para o senso comum, porque a ciência não é tudo aquilo que ela promete. Então, da onde que a gente busca esses exemplos? A ciência é a melhor coisa que surgiu na humanidade. A gente não nega isso, mas tem coisas que ela também acaba nos prejudicando. Como, por exemplo, a poluição. A poluição das empresas que produzem, né, e precisa produzir, porque nós precisamos comer e se vestir, ela também, junto com ela, traz as consequências. A mesma ciência, ela criou a bomba atômica para destruir pessoas, para destruir o mundo. Então, por isso que a gente tem a ideia da crítica da ciência. E aí surgem, né, os vários críticos dizendo, não, pera lá, a ciência também não é tudo isso. E precisa ser criticada. A ciência ela serve a uma indústria também farmacêutica, né, ou medicinal, né, quem tem condições consegue os melhores remédios, os melhores tratamentos, e quem não tem condições não tem. Não é para as pessoas de baixo poder aquisitivo. E aí, ciência e poder, então. E o próximo é a valorização da ciência. Nós não podíamos deixar de falar isso, justamente no momento que existe a negação da ciência, que surgiu lá desde 2018 e vai se estendendo por muito tempo. Surgiu muitos negacionistas. O que são os negacionistas? Eles passam a criticar a ciência, falar que a ciência não é isso e não é aquilo. Muitos deixam de se vacinar, muitos deixam. Tem muita gente acreditando, né, que coronavírus é uma invenção política, né? Já foi comprovado que o coronavírus ele existe de fato, ele já matou milhares de pessoas. Já foi comprovado que o coronavírus ele não foi feito em laboratório, já foi comprovado isso, que ele é resultado de uma mutação genética. E aí tem gente que nega, por exemplo, a questão da evolução, né? A teoria da evolução, né? Você entender a teoria da evolução não significa que você não acredita em Deus ou na religião, qualquer coisa que você imagine. Significa que a ciência está aí e ela tem algumas comprovações. Você vai negar isso? Você não vai tomar mais remédio agora? Você não vai tomar mais vacina? Depois de tudo que a ciência já bateu a cabeça para tentar descobrir algumas curas, apesar de tudo aquilo que eu já falei sobre a relação de poder e a questão de mito, sério que você acha que a ciência não está a nosso serviço? Vai inventar uma vacina para matar nós? Então, surgiu muitas pessoas questionando a ciência. Tem gente defendendo que a Terra é plana e que a Terra não é mais redonda. Sabe? Coisas absurdas. Gente se negando a tomar vacina lá do sarampo, né? O sarampo diz que voltou, já tinha sido erradicado. Muitas coisas, sabe, são absurdas. Então a gente tem que pensar muito nessa questão da ciência. Tem muito boato, tem muita conspiração, teoria da conspiração. A ciência não, a gente tem que fazer as críticas, mas tem que também fazer com cautela. E depois as ciências humanas. As ciências humanas, eu adoro esse assunto, né? Porque o meu objeto
de trabalho, né, objeto, a minha profissão, né, é estudar as ciências humanas, e é a parte mais complexa que a gente possa imaginar. A parte mais complexa. Matemática, física, química, ou qualquer outra, você vai batendo a cabeça, você aplica a fórmula, também são difíceis, não vou negar. Mas você consegue chegar a um resultado. 2 mais 2 é 4. Agora, as ciências humanas, não. Você está lidando com seres humanos. Cada ser humano vai ter uma criação, ele vai ser criado de um jeito. Ele não pode ser equiparado a uma máquina, a uma conta exata. E aí ele tem vários problemas, ele tem também várias conquistas, ele tem, digamos assim, vários valores que são próprios dos seres humanos. E isso é um privilégio para nós. É um privilégio. A gente ser racional, ser um animal político, como dizia o Aristóteles. Mas nós temos muitos problemas. E o Freud, lá do final do século XIX, ele vai criar uma teoria que é chamada de psicanálise. Ele vai tentar desvendar os segredos da mente humana. É claro que ele não conseguiu, mas ele chegou a avanços, a estudos muito importantes do consciente, do inconsciente e do subconsciente. Mas a gente vai falar e já falou mais da questão do consciente e do inconsciente. Inconsciente é quando você está dormindo, mas você está sonhando. Então é uma coisa bem simples. Consciente é aquilo que eu estou fazendo agora. Eu estou consciente daquilo que eu estou falando para vocês. Então, a gente tem que entender que o que está no inconsciente, muitas vezes, conforme o Freud falava, são desejos reprimidos. São desejos que não foram atendidos. Então, uma criança que é inibida de fazer aquilo que é de criança, será que ela não vai ter sequelas na vida adulta? Né? Porque o ser humano, a vida dele é a busca pelo prazer, pela tranquilidade, por fazer coisas do ser humano. Né? Ele é o único que faz sexo por amor, vamos dizer assim. É o único que faz sexo por prazer. Os outros também fazem por prazer, mas eles só fazem no período de reprodução. O ser humano não, ele faz a hora que ele bem entende, a hora que ele sente vontade. Só que tem horas que ele não consegue lidar com esses desejos. E muitas vezes esses desejos são reprimidos e se transformam em outras coisas. E que vai complicar a vida do ser humano por muito e muito tempo. Então a gente precisa entender essa parte do consciente e do inconsciente, conforme o Freud falava. E que isso pode implicar na vida adulta das pessoas. Mas isso é só um resumo daquilo que significa e que representa a psicanálise. Resumindo então, pessoal. Agora nós vamos entrar na ideia da filosofia política. É um assunto que muitos não gostam, mas nós estamos falando de teoria, né? E vocês precisam saber o mínimo do mínimo, né? Então a filosofia política e a política como um todo, ela é muito importante na nossa vida, você querendo ou não. Ela depende de tudo, né? Ela depende de oportunidades, ela depende de direitos, ela depende. Agora, o que seríamos nós sem o Estado, sem o setor público? O setor público é política. A política ela está em tudo. Ela está na família, ela está na igreja, ela está na escola, ela está nos partidos políticos. Nós somos, por natureza, conforme dizia o Aristóteles, animais políticos. Não podemos negar isso. E nós precisamos da política para viver. Nós precisamos da política para ter direitos. Então, eu vou fazer outros vídeos para vocês, mas até aqui seria isso. Uma pequena devolutiva para vocês e para que a gente vai melhorando cada vez mais. E como eu falei no início para vocês, vão criticando, vão exigindo coisas, me chame no Zap que eu estarei sempre à disposição. Beleza? Tenham todos um bom dia.